estou dizendo.
Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Ponto de Vista, o jornal de política de Veja, e eu sou a Laísa Dallagnol. A gente abre essa edição falando sobre mais um capítulo do escândalo do Banco Master. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o PT da Bahia aparecem na nova leva de revelações de Daniel Vorcaro. De acordo com a reportagem de capa de Veja, a nova leva de revelações pode comprometer nomes de altíssimo escalão, como autoridades graúdas do Congresso e membros do Judiciário. O ex-banqueiro promete detalhar crimes desconhecidos, como negociatas de valores vultosos e pagamentos de propinas. Por enquanto, são apenas palavras. Essas acusações graves vão precisar ser acompanhadas das devidas provas. Se o ex-banqueiro comprovar tudo o que diz, o que ele tem prometido fazer aos investigadores, o caso Master vai subir a um patamar inédito em termos de escândalo. Conforme apurou a reportagem de capa de Veja, um dos novos e mais bombásticos segredos envolve o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. Segundo o relato, o ex-banqueiro teria feito ao Alcolumbre um pagamento de 30 milhões de dólares, que são cerca de 155 milhões de reais. O valor foi repassado ao parlamentar pelo apoio dado a uma demanda de interesse do Banco Master. O ex-banqueiro se dispôs também a falar sobre seus negócios nebulosos com o PT da Bahia, citando especialmente Rui Costa, que foi chefe da Casa Civil de Lula até recentemente e que se mostraram fundamentais para a ascensão meteórica do Master. O senador Davi Alcolumbre negou os repasses de Vorcaro e disse que vai acionar o banqueiro na justiça. Alcolumbre divulgou uma nota nesta quinta-feira para negar que tenha recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele disse que jamais recebeu valores no Brasil ou no exterior e que o dono do Master vai ter de apresentar provas do que ele está dizendo. Ele disse ainda que as informações do banqueiro são absolutamente falsas e prometeu acionar a justiça para que Vorcaro responda pelos danos causados. Os investigadores da Polícia Federal decidiram rejeitar formalmente a delação de Daniel Vorcaro. A opção por não aceitar a segunda proposta apresentada pelo dono do Banco Master já foi comunicada aos defensores do banqueiro. Vorcaro segue ainda na mesa de negociações com a Procuradoria-Geral da República, que avalia os novos dados trazidos por ele para reforçar o valor da sua potencial colaboração com as investigações. Quem a gente recebe agora é o Procurador de Justiça, Roberto Liviano, que está aqui no estúdio com a gente, ele que também é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e também é autor do livro recém-lançado O Poder das Palavras, entre outras obras também, esse livro especificamente, que a gente vai falar daqui a pouco, e que traz ali temas como combate à corrupção, democracia e ética pública. Bem-vindo, Liviano, aqui ao nosso programa. Uma honra, uma alegria, um prazer estar aqui com você, Laísa, com todos que acompanham a Veja. Para mim é um privilégio conversar com você hoje no Ponto de Vista. Liviano, eu queria começar te perguntando sobre essas notícias que a gente acabou de trazer aí, né, que são essas revelações que a capa de Veja traz nessa semana a respeito de uma possível delação do Vorcaro, de alegações que ele fez que implicam ali o senador Davi Alcolumbre e o PT da Bahia. Como é que o senhor avalia aí essas novas revelações à luz ali do combate à corrupção aqui no país? Veja só. Alguns pontos eu penso que são preliminares que merecem atenção. Acho muito difícil que Daniel Vorcaro aponte o dedo para Davi Alcolumbre, para o PT da Bahia, para Rui Costa, sem que haja estas outras evidências. Acho muito difícil que do nada ele diga que fez esses repasses milionários sem que haja estas evidências. Primeiro ponto. Segundo ponto. A lei da delação premiada expressamente diz que não é possível, não tem valor jurídico nenhum a palavra de um delator sem a chamada prova de corroboração. Juridicamente, para que, se houver a delação premiada em relação a Davi Alcolumbre, em relação a Rui Costa, ao PT da Bahia, para que isso tenha sustentação jurídica, é imprescindível que nós tenhamos, além da palavra de Vorcaro, a chamada prova de corroboração. Terceiro ponto, eu tenho 34 anos de Ministério Público e ao longo do tempo eu estou acostumado a ver como reação de pessoas acusadas dizerem: eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, Laísa, em que o indivíduo que mente para a justiça, ele é responsabilizado criminalmente pelo crime de perjúrio, no Brasil, quem na justiça diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu sou inocente, não há nenhum tipo de punição para aqueles que mentem para a justiça.
dizendo indevidamente que são inocentes. Então, isso no Brasil gera impunidade. Mentir para a justiça, dizer isso ou dizer aquilo de maneira indevida, não gera repercussão penal. Então, eu penso que há esses 3 pontos. E também, Vorcaro está está incriminando diversas pessoas. Nós estamos falando desses 2 da capa de Veja, que é muito importante, mas Flávio Bolsonaro teve um diálogo revelado, falando-se de um filme de 134 milhões, com uma produtora que é o primeiro filme que está produzindo. Nós tivemos aí Ciro Nogueira, que também está na crista da onda, e muitas outras figuras. A delação premiada é um instrumento usado no mundo inteiro para o combate ao crime e é muito importante. O Brasil não é diferente. Agora, é necessário que, de fato, esta delação se concretize. No Brasil se entende que isso pode ocorrer em relação ao Ministério Público, em relação à polícia, mas essa delação ainda não se consumou. E, bom, a gente teve, desde a Lava Jato, começou a se falar mais, né, para o público em geral, desse mecanismo que é a delação premiada, né? Sim. Hoje o senhor vê que falta se aperfeiçoar ainda, e caso se falte, de fato, um aperfeiçoamento do mecanismo da delação premiada, isso seria feito pelo próprio judiciário ou dependeria do Congresso também? Veja, Laísa, eu sempre acredito que é possível nós aperfeiçoarmos os instrumentos processuais. Nós temos aí 12 anos de vigência deste mecanismo, por força da Lei 12.850. Né? Então, nós temos a possibilidade de, mais de 12 anos, nós temos a possibilidade sempre de melhorar. Né? Eu, particularmente, acho que o Supremo Tribunal Federal, na minha visão, não tomou uma boa decisão quando disse que tanto a polícia como o Ministério Público estão legitimados. Como o Ministério Público é o titular da ação penal, nos termos da Constituição, eu penso que esta delação deveria ser celebrada com o Ministério Público. De todo modo, o Supremo entendeu que há uma legitimidade de ambas as instituições. Mas eu acredito que sempre os aperfeiçoamentos podem ocorrer, não é? Em termos de tecnologia, em termos de metodologia. Sempre é possível aperfeiçoar, ouvindo as instituições, ouvindo a magistratura, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a advocacia, ouvindo a universidade, ouvindo o Congresso, ouvindo a sociedade civil. Sempre é possível aperfeiçoar o instrumento da colaboração premiada, que é utilizado no mundo todo para enfrentar o crime organizado, para enfrentar a corrupção, para enfrentar diversos níveis de criminalidade. Bom, o senhor é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. De vários anos para cá, tem se tornado um tema muito, inclusive é uma preocupação dos brasileiros, dos eleitores, né? Tanto que nas últimas pesquisas de intenção de voto, geralmente é perguntado para o eleitor quais que são suas principais preocupações e quais que são as principais mazelas do país. E sempre estão sendo citados saúde, segurança, educação e a questão da corrupção. O senhor acha que nos últimos anos houve um avanço no país no combate à corrupção ou ainda tem um caminho árduo aí a ser percorrido? O que eu posso dizer a você é o seguinte: em 2015, pela primeira vez, uma pesquisa do Datafolha nos apontou a corrupção como principal angústia dos brasileiros. E nesses 11 anos, isso se consolidou. Não é? Isso tem um lado positivo? Sim. As pessoas estão mais maduras em relação a essa preocupação. Isso é um dado positivo. Não é? Entretanto, as escolhas que são feitas nas urnas não correspondem a este amadurecimento. Não são escolhas de boa qualidade, não estão sendo escolhidos representantes que têm essa como uma agenda prioritária. E nos últimos anos, de 2015, nos últimos 11 anos, de 2015 para cá, nós temos tido um declínio no combate à corrupção no Brasil. Isso coincide com a apresentação das 10 medidas contra a corrupção na Câmara. Isso foi recebido pela Câmara como uma afronta. E a partir dali houve uma reação, Laísa. Tivemos aí a nova lei de abuso de autoridade, tivemos o enfraquecimento da lei de improbidade administrativa, né, em 2021, tivemos 4 anistias aos partidos, a tentativa de aprovação da PEC da blindagem. Então eu digo a você que nós temos vivido um processo de degradação do combate à corrupção. Isso é muito preocupante. A última manifestação nesse sentido foi o enfraquecimento da lei da ficha limpa. Né? Então, há uma preocupação? Há. Mas essa maior preocupação não tem se manifestado através de uma postura firme do Estado brasileiro em melhor enfrentar a corrupção.
E bom, Liviana, eu vou aproveitar o seu gancho, falando da PEC da blindagem. A gente separou um material aqui. Vamos ver se eu consigo, aqui no TP, o próximo assunto é a PEC da blindagem. Bom, falando ainda sobre o tema corrupção, a gente conversa sobre o PEC da blindagem. Para quem não lembra, essa foi uma proposta que propunha que passasse a ser exigido um aval prévio do Congresso para que fossem processados criminalmente deputados e senadores, além de dificultar prisões e ampliar o foro privilegiado. A proposta tramitou e foi aprovada rapidamente na Câmara em setembro de 2025, mas foi barrada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, acabou sendo arquivada. A gente vê, acho que a gente tem o ilustra ali na tela, né? São imagens até da CCJ na época, CCJ do Senado, que no ano passado, em setembro do ano passado, o senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ do Senado, ele criticou a medida, disse inclusive que essa medida era uma falta de respeito ao eleitor. E bom, esses são trechos aí da fala, é só um ilustra, né? Mas é a fala do senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ do Senado, lembrando que essa proposta tramitou na Câmara, foi aprovada, mas foi barrada na CCJ e agora ela foi arquivada, né? Bom, Liviano, de fato, a PEC da blindagem, ela foi barrada ano passado, o senhor até mencionou agora. Isso representou algum avanço à corrupção, pelo menos para todos os efeitos ali? Foi um momento positivo, Laísa. Sem dúvida foi um momento positivo, um momento de lucidez, né, de cidadania. As pessoas reagiram, né, e foi importante que a CCJ do Senado, por 26-0, tivesse reconhecido que ela era flagrantemente inconstitucional. Não tem sentido você querer que o Congresso autorize a responsabilização de congressistas que violem a lei. Isso você está criando semideuses, né? Você está violando a isonomia constitucional, você está violando uma série de regras. Isso é uma verdadeira aberração. O povo foi às ruas em setembro do ano passado e houve essa reação, felizmente. Agora, depois disso, sucateou-se a lei da ficha limpa, né? Então, depois disso, está havendo uma série de riscos em relação a uma série de outras questões. Então, isso não significa que o tema do controle da corrupção esteja bem encaminhado no Brasil. Infelizmente, não está, né? A questão das emendas parlamentares é um grande problema. Nos últimos 12 anos, esse montante aumentou 31.000%, enquanto que o salário mínimo cresceu um pouco mais de 100%. Né? Totalmente fora de controle, subvertendo o princípio da separação dos poderes e praticando-se o orçamento secreto. Não se quer a rastreabilidade, não se quer a fiscalização, não se quer transparência. Isso é extremamente preocupante. Bom, Liviano, antes da gente encerrar a nossa conversa hoje, queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu livro. Lembrando que a gente repercutiu em Veja, né, o lançamento que teve tanto no Rio de Janeiro, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro, eu lancei O Poder das Palavras. O que é o Poder das Palavras? Ele reúne 100 artigos que eu publiquei na grande imprensa, na Folha, no Estadão, no Globo, no Poder 360, em que eu analiso temas, como você disse, sobre o controle da corrupção, sobre a justiça, o Ministério Público, sobre cidadania e sobre outros temas também. Então, de uma certa maneira, o Poder das Palavras contém aqui, de uma maneira sistemática, o pensamento do procurador Roberto Liviano, né? Com comentários do Moacir Assunção, que é jornalista e historiador, apontando o impacto que muitos desses textos tiveram no debate público. E há textos de apresentação do professor Miguel Reale Júnior, do Joaquim Falcão e do Eugênio Butti. E eu dedico este livro à memória de Dalmo Dallari e Plínio de Arruda Sampaio. Pô, Liviano, só para fechar essa entrevista, já tem alguma próxima obra planejada que está no forno ainda? Sim. Que a gente pode esperar? Sim, eu tenho uma obra que eu estou na reta final de construção. Eu fui convidado pela editora Foco para reunir nomes importantes do Ministério Público brasileiro para apresentar soluções propositivas para a retomada do controle da corrupção no Brasil, né? Serão em torno de 20 ensaios importantes sob diversos pontos de vista, apontando soluções para retomarmos o controle da corrupção no Brasil.
Isso deve ser lançado no segundo semestre deste ano. E só mais uma pergunta mesmo, à luz aí, né, do Instituto, o Instituto vai estar acompanhando as eleições, vai ter uma observação mais ativa ali, agora que a gente caminha para a chegada das eleições? O Instituto tem sido amicus curiae em diversas ações constitucionais, está presente no Supremo Tribunal Federal e, sem sombra de dúvida, precisaremos acompanhar com atenção estas eleições, porque nos preocupamos com a desinformação, com as fake news, uma série de questões. Essas eleições são extremamente importantes para a nossa história. Pretendemos realizar a terceira edição da pesquisa que afere o nível de tolerância à corrupção, né? Já realizamos 2 edições e pretendemos realizar essa terceira edição. Eu quero convidar a audiência da Veja a me acompanhar no Instagram, Roberto Livianu Oficial, para que nós possamos acompanhar estas agendas todas e continuar debatendo. Roberto Livianu Oficial e também Não Aceito Corrupção. Uma honra, uma alegria estar aqui com você, Laísa. Obrigada, Liviano, pela sua participação hoje, sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigada. E o presidente Lula ele disse nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é imperador do mundo. A fala foi sobre a sugestão do governo americano de taxar produtos brasileiros. Nós temos que fazer uma comparação entre o mundo do trabalho nos Estados Unidos e o mundo do trabalho aqui no Brasil. É lógico que nós temos defeito, mas eu quero comparar os direitos dos trabalhadores americanos com os direitos dos trabalhadores brasileiros. Eu quero comparar, porque quando a gente está negociando com alguém que não tem parâmetro para negociar, com alguém que não se comporta de forma civilizada para negociar, a gente vai ter que fazer comparação. Eu tenho dito para todo mundo, e já falei para o presidente Trump 3 vezes, não adianta falar para mim que você tem um navio maior do mundo, que você tem os aviões mais rápidos do mundo. Eu não quero guerra com você, a minha guerra é narrativa. A minha guerra é provar que nós estamos certos e que vocês estão errados. A minha tese é provar que você foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e eu respeito o voto do povo americano, mas que você não foi eleito para ser imperador do mundo, onde você pode dizer tudo o que você quer, sabe, e as pessoas ficarem quietas. Com o Brasil não é assim. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, deve investir no debate da segurança pública para atrair o eleitorado frustrado com os índices de criminalidade. O avanço da violência no estado nos últimos anos deve ser um dos alvos da campanha petista para conquistar o Palácio dos Bandeirantes em outubro. A avaliação é que a gestão de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, enfrenta dificuldades em diversas áreas, mas é na administração da segurança pública que o governo estadual tem patinado mais, elevando o descontentamento de parte dos cidadãos. Para a coluna Radar de Veja, o pré-candidato do PT, Fernando Haddad, pontuou que a situação da segurança pública tem elevado a insatisfação da população, inclusive nas cidades do interior do estado, com o avanço do feminicídio, da insegurança e do crime organizado. Caso seja eleito, o petista pretende fortalecer as polícias, integrando-as com inteligência e ação territorial forte. E Azarão, o filme Azarão, vira a opção menos problemática para acabar com crises sobre chapa do PL no Rio. A ala do PL do Rio passou a defender que escalar o senador diminuiria as chances de dor de cabeça para Flávio no estado. Eu falo sobre o tema agora com o repórter Marcelo Ribeiro, que está aqui ao vivo com a gente. Marcelo, bom dia. Fala mais um pouco aí sobre esse assunto. Em relação a essa possibilidade de convocar o Portinho, né, para ser o candidato do PL ao Senado, seria uma solução meio que interna, caseira ali, para evitar uma crise dentro da bancada do PL na Câmara dos Deputados. Por quê? Hoje a gente tem 2 nomes colocados para essa disputa. A gente, da Câmara, tem o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, e tem o Carlos Jordi. Só que esses 2 nomes eles estão duelando, e isso está fazendo com que a gente veja um racha dentro da bancada. O Sóstenes tem um escândalo aí relacionado àqueles R$400 mil achados na casa dele, enquanto o Jordi tem alguns inquéritos na gaveta do Moraes. Então, a leitura dentro do PL é que, se essas candidaturas fossem confirmadas, provavelmente os adversários teriam mais
é isso que o Portinho, que já é senador, apenas candidato à reeleição, que pelo menos por hora não tem nenhum escândalo aí nos bastidores, seria a alternativa mais viável para que eles apostassem para o Senado. Ele está tendo um nome que pode solucionar, entendeu? Ele seria a alternativa para pagar a bancada internamente e também para ser um nome competitivo para essa disputa ao Senado no Rio de Janeiro, que deve ter, por exemplo, na ala do PT, a Benedita da Silva, que já foi governadora do estado e que dos últimos anos, a única governadora que não foi presa, está muito forte nas pesquisas. Então, eles querem correr aí e conseguir aquela segunda vaga para o Senado, para conseguir consolidar aquele plano da direita de ter uma maioria dentro do Senado no ano que vem e assim poder fazer uma série de ofensivas, entre elas conseguir emplacar talvez um impeachment de um magistrado a partir do ano que vem. Ih, deu uma travada aqui na ligação, não sei se... Marcela, você me ouve? Tá um pouco cortado. Bom, acho que ele cortou, não sei se daqui a pouco a gente consegue voltar com ele para retomar esse assunto, daqui a pouco a gente tenta voltar com ele. O evento Rumos do Brasil de Veja reúne alguns dos políticos mais importantes do país para discutir os desafios e oportunidades que vão estar diante de nós nos próximos anos. Temas urgentes para um país que precisa avançar em diversas áreas com desafios históricos. Em meio a um dos ciclos eleitorais mais importantes, o Veja Fórum Rumos do Brasil traz à mesa assuntos como a profissionalização da gestão pública, parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, caminhos para a luta contra a corrupção e equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente. Demandas reais que exigem ideias e iniciativas eficazes para o país dar um salto nos próximos anos. Os temas vão estar na palavra de personalidades experientes do mundo político, que serão entrevistadas por colunistas e editores de Veja e por apresentadores dos jornais da Veja Mais TV. Entre os participantes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, os pré-candidatos à presidência Ronaldo Caiado, do PSD, e Romeu Zema, do Novo, e o senador e pré-candidato ao governo do Paraná pelo PL, Sérgio Moro. O pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, também foi convidado. O objetivo maior do Veja Fórum Rumos do Brasil é qualificar o debate político no Brasil. O Brasil tem problemas sérios, tem problemas estruturais, tem problemas de longo prazo, que exigem soluções complexas, e isso quase sempre não é possível no debate eleitoral. No debate eleitoral, muitas vezes impulsionado pela animosidade, pela necessidade de se fazer propostas simplistas, de se trazer discussões rasas, acaba deixando de lado algumas questões que o Brasil precisa enfrentar de frente, né? Tradicional na realização de eventos que discutem temas de interesse nacional, a Veja promoveu esse ano, por exemplo, a segunda edição do Fórum Veja Brasil Insights, em Nova York. Empresários, investidores, autoridades e lideranças políticas se reuniram para discutir os desafios e as oportunidades do Brasil no cenário internacional. O encontro abordou temas como economia, infraestrutura, ambiente de negócios, eleições de 2026 e o papel do Brasil diante das transformações geopolíticas globais. Outro evento foi o Fórum de Infraestrutura em São Paulo. Autoridades públicas, executivos e especialistas puderam debater entraves e oportunidades do setor no Brasil. A Veja sempre teve uma cobertura política muito consistente, né? Mas a maioria das pessoas, ela associa a marca Veja a furos de reportagem. Na verdade, a gente tem todo um histórico de análise de problemas, né, de diagnóstico de problemas do Brasil e também de soluções. E a gente acha que um fórum como esse, numa eleição como essa, que vai ser determinante para o rumo do Brasil nos próximos 4 anos, é importante a gente conhecer a tese e os projetos de cada um dos candidatos. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta com outras notícias de destaque nessa manhã. Até já!
está de volta com o Ponto de Vista. Eu sou a Laísa Dallagnol e a gente vai falar sobre as outras notícias que estão acontecendo nessa semana. O avanço de pautas-bomba no Senado irritou membros do Palácio do Planalto. Alguns ministros passaram a defender mais abertamente que o presidente Lula procure o presidente da casa, Davi Alcolumbre. O objetivo seria destravar a pauta prioritária do governo e de evitar novas surpresas negativas para o executivo. Apesar da disposição de Lula em acionar o STF caso a aprovação das matérias seja concluída no Congresso, e apesar também do aceno de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não vai dar andamento às medidas, auxiliares avaliam que é importante que o petista tente uma reaproximação com Davi Alcolumbre. Nos bastidores, ministros da ala política não escondem a indignação com o avanço das proposições que tiveram grande impacto fiscal, apesar dos alertas da Fazenda ao chefe do Congresso e do pedido do ministro Dario Durigan para que Alcolumbre segurasse a tramitação. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, indicou que o governo pode pedir a revisão do projeto das chamadas pautas-bomba, o que deve ter impacto nas contas públicas. Durigan pontuou que poderá questionar a ação do Congresso sobre a aprovação das matérias caso a lei de responsabilidade fiscal não seja cumprida. O governo calcula um gasto de 111 bilhões de reais por ano caso novas pautas sejam aprovadas no Congresso, e essas pautas que mexem com o orçamento público. Isso abrange um universo de 200 bi em operação, cujo custo para o Tesouro ficou de 70%, o que dá algo como 140 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Que a gente puder atender os agricultores que estão em situação difícil, nós vamos fazer esse gesto. De novo, dentro das possibilidades do Estado, e não o projeto como um todo, mas partes do projeto têm que serem revistas na Câmara dos Deputados ou eventualmente em veto do Presidente da República, e se preciso a gente vai questionar eventual ação do Congresso que não cumpra a lei de responsabilidade fiscal no Supremo Tribunal Federal. Isso tudo a ser avaliado com rigor, com serenidade e com ampla comunicação, amplo diálogo com o Congresso, que é o que eu sempre tenho feito desde o começo. Essa foi a fala aí do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e a gente fala agora com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que já está aqui com a gente. Bom dia, deputado, bem-vindo. Já aproveito para fazer uma pergunta a respeito desse assunto que a gente acabou de mostrar aqui, que são essas chamadas pautas-bomba, né? A Câmara passou pela Câmara, o Senado aprovou essas medidas, né? Uma série de medidas, um pacote de medidas nos últimos dias, e agora elas devem passar novamente pela Câmara para que passem a valer. Um desses pontos, inclusive, foi a questão do crédito rural, que inclusive foi muito comemorada tanto pelo senhor quanto outros parlamentares, a senadora Tereza Cristina. Como é que o senhor vê o avanço aí dessas matérias? Vai ter uma aprovação tranquila na Câmara? Qual que é a expectativa? Bom dia. Na verdade, não são pautas bombas. Isso é uma narrativa que está sendo colocada pelo ministro Durigan, e na minha observação é algo que ele está colocando de forma irresponsável, porque no Senado, sobretudo, este projeto da chamada renegociação das dívidas dos produtores rurais, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, contou, inclusive, com a participação do senador, que é o líder do governo dentro do Senado. Jacques Wagner estava conosco na reunião quando nós decidimos, e com a aprovação dele, inclusive, estava lá o presidente do Senado, estávamos nós, lideranças que representamos os produtores rurais do Brasil inteiro, e o governo disse, não, vamos discutir, vamos tratar e vamos botar em votação. Não teve um voto contrário dentro do Senado, tanto que a votação foi simbólica. Então, não é verdade essa história de que o crédito rural seja pauta-bomba. Não sai um centavo do orçamento da União. São recursos devolvíveis que poderão ser disponibilizados para aqueles produtores rurais que provarem, através de laudos, que tiveram suas safras quebradas pelas enchentes. O Rio Grande do Sul teve 2 enchentes que assolou 3/4 do estado. Foram 5 anos consecutivos antes das enchentes de estiagens, de secas. Então, além de não ser pauta-bomba, esta ação da Câmara e do Senado vai possibilitar que a produção rural brasileira continue produzindo riquezas, divisas para o Brasil. Nós somos, eu digo até, a produção rural é a solução do próprio Durigan, porque sem
o plantio desse ano para o ano que vem, aí sim ele vai ter sérias dificuldades, porque não vai ter dinheiro nem para pagar folha de pagamento para os servidores públicos da União. E o senhor mencionou que teve o apoio, inclusive, do líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, mas a gente teve essa fala aí do ministro Dario Dorigan, que inclusive falou que considera, avalia ali, acionar o STF nesse ponto específico da renegociação de dívidas de produtores rurais. Faltou diálogo entre o governo? O que o senhor acha? Não, é que um técnico, esse ministro Dorigan não conhece, pelo que eu estou vendo, a estrutura política brasileira, que só avança quando o Congresso, Câmara e Senado acham um ponto de diálogo positivo, como nós achamos. Ninguém votaria uma pauta se fosse bomba. O presidente do Senado não colocaria. Se fosse uma pauta bomba contra o governo, por que nenhum senador do PT não pediu adiamento de discussão, por exemplo? Podia ter pedido. Não vamos votar agora. Ou podiam ter imposto uma obstrução no plenário do Senado? Não. Então, tem um ruído aí que surgiu depois da votação e da aprovação simbólica, como eu disse, com a concordância de todos, e que este ruído, na minha observação, tem um viés eleitoreiro, politiqueiro, e isso nós não vamos aceitar. Agora, o projeto ainda volta para a Câmara. A Câmara tem que analisar as modificações do projeto que foram feitas lá no Senado. Tem um outro estágio aí. Se vão levar para o STF ou não, isso faz parte da política. Eles têm o direito de levar para o STF, não tem problema. Agora, o fato é que não tem nenhuma matéria constitucional a ser discutida ou a ser analisada pela Suprema Corte Brasileira. É um projeto de lei. O recurso não será retirado do orçamento. E como são linhas de crédito, logo há aí um comando autorizativo ao Poder Executivo. O Poder Executivo não é obrigado a conceder, se ele não quiser, aí oportunidade e conveniência do próprio Dorigan, que está aí com essa narrativa, para mim, irresponsável. Ele vai autorizar ou não. Sim. E aí, então dizer que é uma pauta-bomba, dizer que é pauta-bomba não é verdade. Sim, e o senhor mencionou justamente que, enfim, pode haver ou não esse acionamento do STF, mas fato é que o texto está tramitando, voltou para a Câmara. Há uma expectativa de data em que o Hugo Motta coloque para votação esses temas? E em relação à votação especificamente, vai passar com tranquilidade ou vai sofrer algum tipo de resistência na Câmara? Para ver como o processo foi muito conversado, dialogado e ajustado, nós conversamos. Antes da votação no Senado, nós conversamos com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Eles não. O Senado tem o papel do Senado, a Câmara tem o papel da Câmara, com autonomia, com harmonia, com independência. E a Câmara vai votar no menor tempo possível, sim, este projeto que, ao contrário do que este agente político do PT está dizendo, do governo do PT está dizendo, vai salvar a economia brasileira. Hoje, algo em torno de 30% do PIB vem da produção rural. Se nós não tivermos esta ação para salvar os produtores rurais, boa parte dos produtores rurais dos estados que produzem mais grãos, né? Eu me refiro aqui a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, até estados lá do centro, sudoeste do país, também estão com problema, enfrentaram problemas de estiagem. Então, é a salvação, a única possibilidade de salvação da produção primária brasileira são essas renegociações. Reforçando o que eu disse, não é o orçamento que vai ser alijado, nenhum centavo do orçamento vai ser retirado, nenhum serviço público essencial como saúde, segurança ou educação vão perder um centavo, são fundos, fundo do pré-sal, fundos sociais que emprestarão esse dinheiro em juros altíssimos, inclusive, cujo os empréstimos serão ainda analisados conforme a garantia que cada produtor vai ter. Então, não sei, sinceramente, não vejo problema. Nós não entendemos por que esse ministro Dorigan está fazendo toda essa tempestade em copo d'água quando, na verdade, não precisa. Mais uma vez, a salvação do PIB brasileiro, inclusive, é a reorganização da produção primária brasileira. Se nós não tivermos esta mão estendida pela Federação, pela União Federal,
não haverá nem plano safra para ser disponibilizado no ano que vem, porque não vai ter quem vai plantar. Os produtores hoje estão em petição de miséria. Não conseguem produzir se não tiverem esta possibilidade de linhas de crédito, são financiamentos com um juro um pouquinho menor, mas altíssimo, porque o juro está em 15%. Então, 1 ponto percentual a menos dá 14%. O juro já é gigante. Mesmo assim, nós estamos trabalhando enquanto Congresso Nacional e fazendo a nossa parte. E, deputado, além do posicionamento do ministro da Fazenda, do Ariel Durigan, a gente teve também ontem, quinta-feira, uma fala ali do ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele endossou essa defesa do ministro da Fazenda, de que extrapolaria as contas públicas. Inclusive, o Gilmar Mendes disse que a aprovação dessas medidas seriam inconstitucionais. Como é que o senhor vê esse posicionamento? Representa ali algum tipo de empecilho para o andamento da proposta, para a aprovação da proposta? Olha, ministro do STF não tem que estar falando sobre caso concreto. Inclusive, ele, na minha visão, não pode votar. Se essa matéria for a votação no STF, Gilmar Mendes é impedido, porque ele já se manifestou a respeito. Imaginam um juiz que já fica analisando e dando opiniões em redes sociais sobre um projeto ou uma situação concreta. Isso é inaceitável. É o chamado ativismo judicial. Nós chegamos neste ponto. Quando o ministro do STF, que é um magistrado superior, deveria se manter de forma reservada para poder ter independência e autonomia e poder julgar os casos futuros que, porventura, cheguem ao STF, ele vai lá e já faz essa declaração, sem nem ter conhecimento de como foi o processo, sem saber que o líder do governo, o senador Jacques Wagner, estava ali e concordou na votação, sem saber, porque ele não deve saber, o Gilmar Mendes, que a votação não teve contrariedade de nenhum senador governista dentro do plenário, que podia pedir adiamento de votação, que podia fazer obstrução para que o projeto não fosse votado. Então, nós precisamos tratar dessas questões sem ideologia, sem partidarismo e sem olhar para o processo eleitoral que se avizinha daqui 4, 5 meses. Senão, nós não vamos conseguir resolver os problemas do Brasil. E, deputado, só mais uma última pergunta, que a gente está com o tempo nosso aqui acabando, que é falando de eleições. O senhor é um dos principais aliados do senador Flávio Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, inclusive vai compor a chapa com ele. A gente teve pesquisas essa semana, acho que a gente até consegue mostrar aqui na tela, a gente até mostrou aqui no nosso programa, que é o desempenho do presidente Lula contra Flávio Bolsonaro num cenário de segundo turno, essa pesquisa que foi divulgada na quarta-feira. Essas pesquisas mostram uma queda ali do senador Flávio Bolsonaro entre abril e junho desse ano, ele caiu de 42% para 38%. O senhor acha que é possível reverter esse cenário daqui até as eleições? Rapidamente? A política tem uma dinâmica, claro, a política tem uma dinâmica muito rápida. A disposição de hoje não será, provavelmente, a disposição política da semana que vem. Então, é natural, nós assistimos isso nos últimos processos eleitorais e tenho certeza que o senador Flávio Bolsonaro, inteligente que é, equilibrado que é, estará no segundo turno, seja lá com quem for, hoje provavelmente com Lula da Silva, e nós no segundo turno teremos toda a força, disposição e energia para provar para o eleitor, sobretudo de centro e direita, que as políticas de esquerda, as políticas de Lula e companhia estão vencidas. Nós precisamos olhar para frente com uma nova disposição, com um Estado pequeno, com um presidente que não olhe um setor como é o setor primário como inimigo, um presidente que olhe para todo o Brasil e não apenas para os seus. E é assim que nós vamos, com muito otimismo, fazer com que Flávio Bolsonaro seja, assim, o nosso presidente da República em 2027. Deputado, obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, prazer falar com vocês. O Ponto de Vista fica por aqui, lembrando que você acompanha a gente de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas, no nosso canal do YouTube e também na Veja Mais TV. Um bom final de semana, então, e até segunda-feira. E agora a gente vai começar daqui a pouco, ao meio-dia, o Bola na Copa. Lembrando que a gente teve ontem a abertura, hoje tem mais jogo e mais Copa para você logo mais aqui no Veja Mais TV, meio-dia. Não deixa de acompanhar. Até mais!